Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Vamos agora falar sobre o mercado do Vasco. A gente sabe, a janela de transferências está aberta até o dia 2 de setembro e o Vasco, é claro, corre contra o tempo para reforçar o elenco. E hoje, notícia trazida em primeiro pelo jornalista, companheiro Lucas Pedrosa, de que o Vasco estaria negociando com o Matheus França. De fato, essa notícia procede, né? Trazida em primeira mão pelo companheiro Lucas Pedrosa, confirmada aqui pelo canal Colina em Foco. O que acontece? O Matheus França é um jogador. Deixa eu só abrir aqui a ficha dele para passar as informações certinhas. Matheus França é um jogador cria do Flamengo, bem jovem. Ele tem 21 anos. Foi vendido pelo Flamengo ao Crystal Palace por 20 milhões de euros. Então é um jogador, uma joia, né, que para o Flamengo estava assim como o Ryan está para o Vasco, de joia, né? Claro que eles têm um elenco muito mais numeroso, então o Matheus França não teve tantas participações por lá, mas foi vendido ao Crystal Palace na temporada 23-24 e desde então está por lá. Pois bem, o Vasco negocia com o jogador. Ele teve alguns problemas físicos que não fizeram ele ter uma grande sequência no Crystal Palace. No ano passado, por exemplo, foram 7 jogos e apenas um gol marcado. Só que o Crystal Palace acredita no Matheus França. Acredita nele. O técnico do Crystal Palace gosta dele. Deixa eu confirmar aqui o nome do treinador. É o Oliver Glasner. O Crystal Palace ganhou a Supercopa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga Inglesa. Então é um time que está encaixado, né, principalmente no seu setor ofensivo. Então ele perdeu espaço. Só que aí, tá aí os números do Matheus França, 21 anos, por Crystal Palace e Flamengo desde 23. São 47 jogos, 13 como titular, 4 gols, 1 assistência, 2 grandes chances criadas, 20 passos decisivos, 53 finalizações, 15 no gol, 47 dribles certos, 119 duelos ganhos, 81 bolas recuperadas, 2 pênaltis sofridos. Então, assim, ele não teve tanta participação no time titular, tendo em vista que ele e o Flamengo, ele surgindo como um jogador promissor, mas a gente sabe que lá os caras têm muito elenco, né? Muito elenco. Pois bem, mas ele foi vendido ao Crystal Palace por uma grana, tem um contrato longo, e o Vasco, né, e o Crystal Palace buscava emprestá-lo para que ele consiga minutos, mesmo ele tendo aí o aval da comissão técnica. Só que o time está encaixado, o ataque está funcionando, o Matheus França perdeu espaço. Já está recuperado das lesões que ele teve, e o Crystal Palace entendia. Primeiro um empréstimo, talvez ali para algum outro clube da Premier League, até de uma Championship, que é a segunda divisão. Isso não aconteceu. Algum time da Europa que poderia emprestá-lo, isso também não aconteceu. E o que ocorreu? O Crystal Palace abriu a possibilidade do futebol brasileiro, de um retorno, mas em um empréstimo sem opção de compra ou obrigação. É apenas, vou emprestar, ele volta a jogar, ganha confiança e volta. O Cruzeiro até tentou a contratação, mas foi para o Sinisterra. Foi buscou a contratação do Sinisterra, atacante colombiano, se eu não me engano. E o Vasco, vendo a possibilidade de poder contar com o Matheus França,
mesmo que seja por um período curto, não titubeou e foi atrás. O jogador que foi indicado pelo Felipe, muita gente critica o Felipe Loureiro, né? Felipe Jorge Loureiro, Felipe Maestro, que faz parte da diretoria do Vasco, é o diretor técnico do Vasco, né? Vendo a possibilidade do Matheus França, indicou o Matheus França. E o Fernando Diniz avaliou positivamente a contratação desse jogador. Inclusive, já falou com ele. Pegou o telefone e ligou para o jogador. É um jogador que o Diniz gosta muito, porque pode atuar nas 3 posições que o Vasco tem ali hoje como titulares: Coutinho, Rayan e também o Nuno Moreira. Então é um jogador, reiterando, de 21 anos, que foi comprado pelo Crystal Palace por 20 milhões de euros, e o Crystal Palace está disposto a emprestá-lo. É 21 anos, como eu disse, 1,84 m, 79 quilos e destro. Então, é um jogador que vai ajudar na parte técnica, mas também é um ganho físico ao Vasco. Lembrando que o Andrés Gomes chegou, joga costumeiramente pelo lado direito, e o Matheus França é destro e joga tanto pelo lado esquerdo, por dentro, e também pelo lado direito. Então, ele preencheria essa lacuna que o Vasco está buscando preencher e não é de hoje. Como é que está a questão da negociação? A partir do momento que o Diniz pegou no telefone e entrou no circuito, isso meio que ajudou a balançar o Matheus França para essa transferência. Ele não tem problema nenhum em jogar no Brasil, não tem problema nenhum, não teria para jogar no Cruzeiro nem no Vasco, mesmo ele sendo cria do Flamengo. Só que ele gostaria de permanecer na Inglaterra, em Londres, onde ele está muito bem ambientado, onde ele está com um filho pequeno, mas ele entende que profissionalmente, o staff dele, o próprio Crystal Palace, entende que profissionalmente é muito importante que ele ganhe minutos. Jogador jovem sem jogar quer dizer que não evolui. E aqui, no Vasco, sendo comandado pelo Fernando Diniz, a expectativa, a tendência é que ele possa, de fato, retomar a confiança após as lesões e voltar a jogar um bom futebol, um futebol de alto nível, que despertou o interesse do Crystal Palace. A negociação está em andamento. Não consegui apurar ou ter detalhes sobre como ela está, se está no início, se está no final, se está avançada. Mas existe a possibilidade real disso acontecer. A princípio, um empréstimo até o final do ano, no qual ele voltaria, se for bem, e se o Crystal Palace quiser, voltaria em dezembro, na janela de inverno europeia, né, na janela de inverno da Inglaterra, ou até mesmo terminar uma temporada, um ciclo inteiro, ficando no Vasco até o meio do ano que vem. Então, essa é a expectativa. O Vasco está muito confiante, porque é um jogador que cumpriria todas as lacunas. O Vasco não precisaria trazer, por exemplo, um jogador para cobrir o Coutinho e outro para jogar pelo lado esquerdo. Não, era um jogador Matheus França, e o Vasco fechava com Coutinho, Nuno, David, Rayan, e tendo também o Lloyd e o Garré. Então o Vasco teria essas opções de meio barra pontas, e o Matheus França sendo um jogador muito qualificado para jogar nessas 3 funções. O Vasco está otimista. O staff do jogador trata com cautela, mas entende que é um bom caminho. O Crystal Palace também está disposto a emprestá-lo para o futebol brasileiro, para ele ganhar minutos. Então tudo está convergindo para que a negociação possa ser sacramentada. Não deve demorar. Não deve demorar. Existe um otimismo, mas as coisas ainda não dá para dizer que estão avançadas. Existe uma negociação, existe ali um interesse muito grande do Vasco, já com o Diniz entrando na parada e tentando ali convencer o jogador que ainda está um pouco receoso, porque ele está muito bem ambientado em Londres, está com mulher, está com filho pequeno, então ele até pretende, na ideia dele, pretende continuar na Europa, mas o Crystal Palace, que é o clube que detém os direitos dele, entende que um movimento de empréstimo seria muito importante para ele. Até porque, reiterando, opção de compra ou obrigação de compra, esquece. Não dá. O Vasco não tem nem perto para comprar o Matheus França. Ele foi comprado por 20 milhões de euros. Então é um empréstimo, ele vem, joga, se destaca e retorna para lá. Barriga de aluguel. É o que o Vasco pode fazer. Não tem muita grana para poder competir. O que se tem aí é um jogador muito promissor, de 21 anos, que eu acho que vai ajudar muito ao Vasco. Lembra do Matheus França na base do Flamengo, lembra também dele jogando alguns jogos no profissional. É um jogador de muita força física. E o Vasco, eu acho que peca um pouco nisso. Agora com o David deu uma melhorada, mas Coutinho, Nuno, né, não são tão fortes fisicamente. Então
determinados jogos seria importante ter esse jogador, né, que também tem uma boa técnica, tem velocidade, é um jogador versátil para atuar em todas as posições do meio para frente dentro do campo. Então o Vasco, para mim, foi um bom movimento do Vasco, que está buscando essa contratação, e agora a gente espera aí as cenas dos próximos capítulos. Vale lembrar que o Admar Lopes está na Europa, então isso também ali na proximidade, isso pode ajudar nessa contratação. Se o Matheus França é uma negociação otimista do Vasco, o Vasco também estava otimista com o Carlos Cuesta, né? Mas infelizmente, né, ao que tudo indica, não vai rolar. O Vasco tinha um acerto com o Galatasaray, tinha um acerto com o Carlos Cuesta, né? O jogador, né, gostou do projeto que foi apresentado, o staff dele também entendeu que era uma boa possibilidade. Jogar no Brasil, que é uma liga forte, uma liga que ganhou muito prestígio internacionalmente após a Copa do Mundo de Clubes. Né? Jogadores colombianos aqui fizeram sucesso, como o próprio Arias, sendo comandado pelo Fernando Diniz. Né? Então, tudo isso foi utilizado por parte de convencimento para o Carlos Cuesta vir jogar no Vasco. O Vasco tinha um acordo com o Galatasaray, pouco mais de 5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, então o Galatasaray podendo ainda lucrar numa futura venda. Mas o Spartak Moscou chegou forte, chegou firme na briga e superou a proposta financeira do Vasco. E chegou muito firme nisso. Né? A apuração que eu tive é que é 3 vezes mais do que o Vasco ofereceu. E o Vasco já tinha oferecido um valor próximo do que ele já ganha no Galatasaray, algo em torno de 800 mil reais, 900 mil reais. Então é um salário importante no qual o Vasco estava disposto a pagar. E já tinha mais ou menos um pré-acordo determinado junto ao staff do Cuesta e o próprio Galatasaray já tinha dado o aval. Só que o Spartak Moscou veio, né, com esse valor aí, quase o triplo, né, um valor astronômico, e o Carlos Cuesta ficou balançado e foi para lá. Mesmo com o Spartak Moscou não podendo jogar competições internacionais, ele preferiu o dinheiro, falou mais alto. Por mais que o Admar tenha ido até lá para negociar, para mostrar o projeto, para tentar convencer, olhando no olho, a situação, infelizmente, não vai rolar. Então o Carlos Cuesta fica no passado. O que é triste para o Vasco é que é a segunda negociação que foi tratada como certa e acaba dando errado. Vamos lembrar do Bruma lá atrás, né, na primeira janela, que o Vasco negociava com o Bruma, o português, e ele acabou indo para o Benfica, em cima da hora. O Vasco já estava ali com um acordo bem tranquilo com ele em relação ao Braga, já tinha trocado documentos, e no final das contas, no último dia da janela, inclusive, o Benfica atravessou a negociação e o jogador preferiu permanecer em Portugal para atuar num grande clube que é o Benfica. Então, aconteceu agora com o Cuesta no Spartak Moscou, time russo, que vai levando aí o Carlos Cuesta, mesmo após ele ter dado o ok para o Vasco e mesmo o Galatasaray também ter dado o ok. Então, é complicada essa situação do Carlos Cuesta. O Vasco ainda não abriu mão 100%, mas ao que tudo indica é que ele está fechando com o Spartak, mesmo o Vasco tendo esticado a corda. Em contrapartida, a gente sabendo aí que o Admar Lopes está na Turquia, a imprensa turca, inclusive, disse que ele, no domingo, ontem, né? Estava no estádio do Besiktas, acompanhando o jogo do Besiktas, e algumas pessoas, alguns amigos, né, da imprensa turca, que a gente vem trocando informações, indica que ele foi observar Gabriel Paulista, zagueiro de 34 anos, jogador que teve passagem no Brasil, no Vitória, na Europa, jogou no Arsenal, jogou no Valência, só que ele tem 34 anos. E ele está sendo... Calma aí, deixa eu só abrir a ficha dele aqui. Só um momentinho. É um jogador de 34 anos que tem contrato com o Besiktas até 2027. Ele saiu do Atlético de Madrid, era o último clube dele na temporada passada, ou melhor, na temporada retrasada, defende o Besiktas na temporada 24-25 e iniciou a temporada 25-26 no Besiktas. Só que é um jogador de 34 anos e ele teria, de acordo com a imprensa turca, a vontade de voltar ao Brasil. Pois bem, só que o staff do Gabriel Paulista e também o Vasco, checando com algumas fontes, negaram qualquer possibilidade de negociação com o Gabriel Paulista. Só que o que é muito estranho foi o Admar estar no estádio para acompanhar o Besiktas. E a gente lembra que no sorteio da Copa do Brasil,
O Admar Lopes se esquivava de tudo que era jeito quando se falava de contratações, quando citava nominalmente jogadores. Falamos do Carlos Cuesta, né? A imprensa como um todo perguntando e tal. Então, assim, ele costuma se esquivar e talvez o Vasco esteja trabalhando com essa hipótese. Por quê? Como eu disse, numa apuração em conjunto com um companheiro da imprensa da Turquia, essa pessoa tinha me dito que conversou com os dirigentes do Besiktas e confirmaram que o Vasco estava disposto sim a fazer uma proposta pelo Gabriel Paulista. Só que tanto o Vasco quanto o staff do atleta negam essa possibilidade. Então, assim, tudo está muito confuso. De fato, está tudo muito confuso. Eu não cravo que a imprensa turca pode estar errada, mas a minha apuração, se tratando aqui do Brasil, junto ao staff do Gabriel Paulista e também ao próprio Vasco, é de que não há nenhuma negociação envolvendo o Gabriel Paulista. Só que o Admar está na Turquia, acompanhou um jogo do Besiktas e a imprensa turca está cravando isso, que o Cuesta está indo para o Spartak Moscou, o Vasco estaria desistindo da contratação do Cuesta e vendo o Gabriel Paulista como um plano B. Ele tem um belo currículo, se a gente for falar de futebol internacional. Ele sai do Vitória em 2013, vai jogar no Vila Real. No Vila Real, ele vai para o Arsenal da Inglaterra, joga de 2014 até 2017. Depois joga no Valência de 2017 até 2023, quando ele vai para o Atlético de Madrid, aí não joga tanto, apenas 5 partidas, e depois fecha com o Besiktas. Então, um jogador de 34 anos, que tem um perfil de xerifão, até procurei saber sobre ele, não é um jogador lento e não é um jogador grosso com a bola no pé. Então, assim, preencheria as características do que o Diniz gosta e precisa para fazer ali a zaga do Vasco? Preencheria. Ele principalmente ainda tem uma coisa, ele tem muita raça, um jogador que tem muita entrega, honra muito a camisa, sua bastante a camisa. Mas não existe aqui, pelo menos pela minha apuração, uma confirmação dessa negociação. Só que, mais uma vez, respeitando os companheiros da Turquia, que estão dizendo, que estão informando que existe uma negociação envolvendo o Gabriel Paulista. A gente não entende direito como é que o Admar trabalha, a gente não entende direito até que ponto ele tem autonomia para buscar esse jogador e até que ponto também ele não quer falar para ninguém para não vazar. O certo é que o Vasco busca um zagueiro, segue na caça de um zagueiro. E o Gabriel Paulista aparecendo aí, de acordo com a imprensa turca, como uma possibilidade, mas reiterando, respeitando toda a apuração de todos os companheiros, mas a minha apuração por aqui diz que o staff não confirma, o Vasco afirma que não há negociação, mas a imprensa turca do outro lado do oceano está dizendo que sim. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Certo é, o Vasco quer um zagueiro, o Vasco precisa de um zagueiro, está em busca de um zagueiro. Incansavelmente vai buscar um zagueiro para fechar essa janela. Vamos destacar, o Vasco já trouxe um volante, Thiago Mendes, reforçou o meio-campo também com o Barros, que veio do América Mineiro a pedido do Diniz. Trouxe o Andrés Gomes para fazer o lado direito, para ser ali uma espécie de sombra ao Ryan. Está buscando a contratação do Matheus França, que poderia servir ali como uma sombra para o Coutinho, brigando posição também com o Nuno pelo lado esquerdo do campo, e até mesmo pelo lado direito. E agora tendo aí essa questão da zaga. O Cuesta fica muito difícil por conta dos vencimentos oferecidos pelo Spartak Moscou. O Vasco ainda tenta ali na base do convencimento, mas ao que tudo indica não vai conseguir, e busca um plano B, que de acordo com a imprensa turca, se trata de Gabriel Paulista, que é um jogador que, sinceramente, assim, não lembro muito dele jogando, mas lembro alguma coisa dele no Arsenal, né? No Valência, pouca coisa, mas é um jogador que agregaria. Agregaria sim. Porque o Vasco perdeu o João Vitor. E todo mundo pode odiar o João Vitor, mas o João Vitor era o zagueiro titular do Vasco. Hoje é o Hugo Moura que joga por lá. Então a urgência, ouso dizer, que, claro, o Matheus França seria uma baita contratação. Mas se fosse para escolher entre o Matheus França e um zagueiro para chegar para ser titular, eu prefiro um zagueiro. Não sei o que vocês pensam, até gostaria que vocês aí falassem, mas pelo menos é o que eu acho, é o que eu pretendo, o que eu gostaria é que trouxesse aí um zagueiro com o status de titular. Mas o Vasco quer 2 zagueiros. Depois da saída do João Vitor, são 2 zagueiros. Levando em consideração também que o Maurício Lemos está totalmente escanteado.
O Maurício Lemos está fora praticamente dos planos. Ao ponto do Diniz colocar o Lucas Oliveira, que inclusive entrou no campo ontem, entrou no jogo de ontem. O Lucas Oliveira que estava fora, que estava até para ser emprestado para o Sport. Ele que não quis permanecer no Vasco. E o Maurício Lemos, nem isso. Então o Vasco tem hoje 2 jogadores para atuar pelo lado esquerdo, Lucas Freitas e Luiz Gustavo, fica muito claro isso. Do lado direito, hoje o titular é o Hugo Moura. Hoje o Hugo Moura é o zagueiro pela direita do Vasco. Maurício Lemos está atrás do Lucas Oliveira. Então o Vasco precisa de 2 zagueiros, um titular e um reserva, para o próprio lado direito, já que o Diniz não confia no Maurício Lemos e nem no Lucas Freitas. E se ele traz um zagueiro, o Hugo Moura vai ter que ser o zagueiro reserva, digamos assim. Mas o ideal é que se traga 2 zagueiros, ficando claro que o Maurício Lemos, que tem contrato até o final do ano, não vai permanecer. Ele até tem no contrato dele uma cláusula de renovação automática em caso de disputa de jogos, o que não vai acontecer também. Estamos em agosto, Diniz está aí há 3 meses e não gosta do Maurício Lemos. Então, o Vasco precisa de um zagueiro titular, mas também um outro zagueiro. Seja para jogar pelo lado esquerdo ou que jogue pelos 2 lados, mas é importante que o Vasco traga 2 zagueiros para reforçar esse sistema defensivo, que para mim é o grande calcanhar de Aquiles do trabalho do Fernando Diniz. Beleza, rapaziada?